Boa noite. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos à Prefeitura de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedecerá à ordem de gravação. E hoje a gente recebe o candidato do PDT, Dr. Márcio Aurélio. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao ND Especial Eleições. Muito obrigado, Roberta. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite a toda a equipe de produção do seu programa e boa noite especial ao pessoal que está em casa nos ouvindo. Vamos começar falando sobre pós-pandemia? Quem receber a cidade de Santos vai ter grandes desafios pela frente, né? Como é que o senhor espera receber a cidade se for eleito? Olha, você sabe, eu sou médico, eu tenho 36 anos de formado. Além de clínico endocrinologista, uma das minhas especialidades é saúde pública. E por isso eu estou aqui em Santos há 30 anos, quando fui convidado em 1990 a participar da composição da equipe que construiu o SUS aqui na cidade, não é? Especialmente na zona noroeste, né? Nós construímos todas as policlínicas, os programas básicos de saúde, o programa de internação domiciliar, e a gente, portanto, tem uma afinidade, né, com esse tipo de trabalho, de organização e de entendimento diagnóstico social. A Covid-19 é uma doença viral que nós desconhecíamos há 6 meses atrás. Você sabe que nós médicos conhecemos as doenças por sua evolução. A ciência é uma observação empírica. Sim. Então você sabe a doença, o início, o meio e fim. Você conhece a evolução clínica da doença. A evolução clínica da Covid não está completa. A gente não sabe como é o ciclo ainda dessa doença viral. Portanto, nesse momento, se há um descenso da curva de infecção, de mortalidade, nós não sabemos se haverá ou não, como a Europa está dizendo, uma segunda onda. Então, eu recomendo muita cautela e absorção de novos hábitos. Para sempre Para isso, sempre. Né? Nós, na década de 90, e nós vivemos muito isso aqui em Santos, porque foi modelo de atendimento para os pacientes portadores de HIV, não é? Foi a primeira cidade a oferecer o coquetel antiviral de forma gratuita e atendimento pelo SUS. Nós somos modelo internacional de atendimento HIV. E ficou provado desde aquela época que a informação tem que gerar mudança de hábito. Informa a ação. Ou seja, o uso do preservativo, não só o controle clínico da doença, mas especialmente o uso do preservativo foi determinante para você diminuir a curva de pessoas doentes. Então, o uso da máscara, do álcool gel, isso que nós estamos fazendo aqui, de manutenção do isolamento, do distanciamento, é muito importante. Especialmente para nós latinos, brasileiros, que nós somos abraçar, muito alegres. Não é? Eu beijo meus amigos todos, eu beijo os meus filhos, belisco. Agora, essa nova realidade, candidato, de certa forma, ela vai trazer impactos na economia, né? Próximo ano, ninguém sabe o que vai acontecer, como o senhor mesmo mencionou. Sim. A gente desconhece o vírus e desconhece tudo o que vem com ele, todos os impactos. Pensando nessa esfera econômica, como é que o senhor acredita que vai ser o primeiro ano de quem vencer essa eleição? Eu acho que nós vivemos uma crise sanitária pela pandemia, uma crise política a partir de 2014 que determina uma crise econômica profunda no nosso país. Não é? Eu acho que a pandemia não está trazendo a criança, está piorando todo o nosso quadro social. Não é? Nós já vivíamos uma ascendente do desemprego hoje, agora o IBGE comunicou à sociedade um crescimento aí de 13 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos entre desempregados e desvalidos, ou seja, aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego porque não conseguem ou porque não tem qualificação profissional, não tem escolaridade. Nós já atingimos 1/4 da população. Isso é economicamente inconcebível. O que nós temos que fazer como prefeitura, não podemos esperar que o mundo se transforme. Nós temos uma realidade
a um palmo do nosso nariz, porque nossos vizinhos estão precisando que o poder local tome uma atitude. Então, nós vamos fazer da Casa do Empreendedor, que já existe, né, uma agência de recepção de microempreendedores em situação de falência, em situação de portas fechadas já, porque existem pequenos créditos já disponíveis e as pessoas não sabem. Você tem que organizar as pessoas, você tem que oferecer um funil para que elas tenham uma alternativa, quer seja no Estado, quer seja da União, quer seja do Sebrae, existem esses canais. Agora, para os microempreendedores, do pipoqueiro, aquele indivíduo que está, como chamamos, desbancarizados, nós vamos criar um banco, o Banco Municipal de Desenvolvimento Comunitário. Mas esse candidato, ele está prometendo fundar um banco. Ele agora, a prefeitura vai ser banqueiro, vai ser Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco de... Não. A experiência de um banco comunitário, ela existe desde 1843, com o Owen, em Londres. No Brasil, nós temos 133 bancos comunitários, uma grande experiência com o Banco Palmas, do bairro Jardim Palmeiras, que é a periferia de Fortaleza, que existe inclusive o Palmas Cred, que é o cartão de crédito através de uma fintech chamado E-Dinheiro. Então, existem alternativas próximas a gente, porque você pode emprestar dinheiro através do crédito solidário. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, então, doutor Márcio explica um pouquinho mais sobre esse banco comunitário. É um minutinho, a gente volta já já. ND Especial Eleições está de volta hoje com o candidato do PDT, doutor Márcio Aurélio. Doutor, a gente estava falando no bloco anterior sobre uma alternativa que o senhor falou de trazer para a cidade de Santos, que seria o Banco Comunitário, né? O Banco Caiçara. O Banco Caiçara. Nossa origem é Caiçara, é litorânea. Da onde sairia e nós esse temos dinheiro? que resgatar as nossas origens culturais. É um crédito muito pequeno que pode sair da Secretaria de Desenvolvimento Social, do próprio orçamento do gabinete. Você entende? As necessidades das pessoas são muito pequenas. Nós ficamos pensando em megaprojetos. As pessoas querem comer. As pessoas querem um carrinho de pipoca. As pessoas querem comprar uma tesoura melhor para poder cortar o seu cabelo da vizinhança e ganhar um dinheiro. A senhora quer comprar um chocolate, uma forma para fazer um brigadeiro para vender. E nós podemos emprestar esse dinheiro através do crédito solidário. Como é que funciona o crédito solidário? E ele é uma coisa antiga, eu não estou inventando a roda, né? Você chama parentes seus, ou vizinhos, ou amigos, e cada um peça R$2.000 e eles se solidarizam. Como se fosse um consórcio? Ele recebe o dinheiro e os outros vão pagar. Quando não pagar, os outros 4 têm que pagar. No máximo de 5 até 8 pessoas. Então, aquela massa de amigos, de familiares, vão pressionar o outro ou, em algum momento, ajudá-los a pagar. Você sabe que existem estudos em torno do crédito solidário que chegam à inadimplência pequeníssima de 5%, 10%. Porque as pessoas empobrecidas, elas querem sobreviver. Elas têm a gana pela vida. E ela, quando assume o compromisso, ela vai lá e corresponde. Agora a gente está falando do microempreendedor, né? Daquele que nesse momento de pandemia está sofrendo muito. Agora, o senhor tem alguma proposta de atrair mais investidores em empresas de grande porte aqui para a nossa região? Veja bem, nós somos uma cidade portuária. Eu não sei se Santos está dentro do Porto ou o Porto está dentro de Santos. A verdade é que nós vivemos 86% da nossa economia vem da área de serviços. Imagina você, se a gente introduz esse dinheiro na economia, as pessoas vão comprar mais pão. Se as pessoas vão comprar mais pão, o dono da padaria vai contratar mais padeiro. Ele contratando e empregando mais, ele vai ter mais rendimento e todos vão gerar riqueza. Isso que é importante. Não cabe a nós, a gerência no porto,
Quem dera se o porto fosse municipalizado, como grande parte dos portos pelo resto do mundo. Mas o porto, ele é da União. Então, nós temos que tratar com liderança essa questão, porque do ponto de vista administrativo, a nossa ingerência dentro do porto é muito pequena. Nós ainda hoje recebemos ISS e IPTU por isso, não é? Mas você veja o impacto que o porto causa na nossa cidade, de entrada e saída, impacto esse que deveria ser de responsabilidade da autoridade portuária e da Ecovias, e não da prefeitura municipal. A prefeitura tem que cuidar de gente. Isso não é um jargão eleitoral. Já que o senhor é médico sanitarista, deixa eu tocar na questão da saúde, que eu acho que é um momento único que a gente está vivendo, né, por conta da questão da pandemia. Santos ganhou vários investimentos na área. O senhor analisa como hoje a cidade de Santos, em relação à saúde, ainda estamos defasados? Como é que o senhor analisa também as ações das autoridades em relação a tudo isso que a gente está vivendo? Olha, como eu disse no primeiro bloco, eu vim para cá, eu sou médico sanitarista, e minha paixão é a saúde pública. Nós temos, do ponto de vista dos muros, dos prédios, uma situação bem razoável para boa. Mas, mais uma vez, nós temos que valorizar as pessoas. De que forma? Valorizando primeiro o servidor público. Nós temos que auditar o contrato que a prefeitura tem com essas OS. Ainda agora saíram nos jornais. Não é? Investigação da Polícia Federal com uma OS em contrato com a Secretaria de Estado. Eu não estou dizendo com isso de forma vulgar que haja alguma suspeita em relação à Secretaria Municipal de Saúde e às OS contratadas. Mas não é a melhor opção. Por que eu vou pagar para você 1.200 se eu posso ter por 1.000 e gerir isso de forma profissional? Porque, veja bem, nós médicos, profissionais de saúde e os professores e professoras, enfim, profissionais da educação, nós somos ajudadores. Eu nos intitulo ajudadores, porque nós somos vocacionados a ajudar o outro. Mas para nós ajudarmos o outro, nós temos que estar bem emocionalmente. Nós temos que estar com a nossa casinha protegida, nossos filhos bem cuidados, para eu acordar cedo e me doar numa sala de aula, né? Eu, como médico vocacionado, eu me emociono com os meus pacientes. Eu tenho que sofrer com meus pacientes. O médico, ele tem que ter compaixão, porque o papel dele não é só de cura, é também de conforto e de acolhimento. Como é que eu posso fazer isso se eu estou com o meu trabalho precarizado? Eu já trabalhei muito a minha vida. Eu saía muitas vezes de casa às quintas-feiras de manhã, voltava terça-feira de manhã à noite. Eu conheço todos os cantos dessa cidade e digo da Baixada Santista, porque eu já trabalhei em todos os prontos-socorros, 12 horas virando 24 horas, mais 12 horas. Eu conheço todos os conflitos e as angústias desse povo que sofre e também de nossos servidores. Por que as UPAs estão lotadas? Porque você vai na policlínica do bairro, eu moro na Vila Belmiro, eu conheço aquela zona intermediária, tu vai na policlínica do Marapé, 5 horas não tem mais ninguém. Mas se eu estou trabalhando, meio-dia, comecei com uma dor de cabeça, eu chego em casa, tomo banho, eu quero ir ali no pronto atendimento do médico do meu bairro. Não, eu tenho que ir para a UPA, e aí eu vou ser atendido 1h da manhã. E aí o seu João, ele bate com o carro, chega lá, está aquele tumulto todo. A UPA tem que ser igual o quartel do Corpo de Bombeiro. O soldado do bombeiro, o cabo, ele fica lá deitado. Toca a campainha, ele desce pelo cano, não tem essa imagem, né? Sim. Ele desce pelo cano, em 5 minutos ele já sai com a sirene ligada, porque ali é uma unidade de urgência e emergência. Urgência é o que urge, emergência é o que emerge. Uma dor de cabeça, um caso clínico, tem que ser tratado na policlínica. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre eleições 2020 com o candidato do PDT, Dr. Márcio Aurélio. É só um minutinho, a gente volta já já.
Líder Especial Eleições está de volta. Hoje a gente conversa com o candidato do PDT, Dr. Márcio Aurélio. Doutor, falar um pouquinho sobre meio ambiente. A gente sabe que a destinação final do lixo urbano, há tempos, ela é adiada na cidade de Santos e hoje é consenso que o Sítio das Neves já se aproxima de um esgotamento. A instalação de uma usina de incineração vem sendo discutida e o senhor acredita que ela seja realmente a melhor opção? O que pensar, então, da destinação do lixo na cidade de Santos? Infelizmente, essa é uma opção que urge, mas não emerge. Portanto, exige discussão e ela não vem sendo discutida. Muito ao contrário, foi preciso o Ministério Público e se impetrar uma ação civil pública para que tivesse acontecido uma audiência virtual que não deu oportunidade para que todos participassem. Não existe unanimidade, no mínimo uma polêmica. Eu sou absolutamente contra o lixo. Não se queima lixo há décadas, há pelo menos 20 anos no Brasil. É proibido. O único lixo que se pode queimar é o lixo hospitalar, porque ele não tem condições, porque ele é séptico. Agora, os ambientalistas de Santos, as universidades, os técnicos, são absolutamente contra. Por quê? Você, para queimar o lixo, vamos imaginar o pessoal em casa. O que é o lixo? Tem o lixo orgânico e o lixo limpo, chamado lixo seco, reciclável. Quem é que pega fogo? É o feijão, resta o feijão com arroz do seu prato ou é o papelão e o papel que está ali naquele lixo que muitas vezes vai misturado? É o papelão. Então isso vai destruir a cadeia de reutilização e reciclagem. Quantas pessoas sobrevivem disso? Mas a empresa que está sendo contratada para implantar esse projeto, ela diz que não, vai manter a reciclagem. Mas como é que o lixo orgânico vai pegar fogo? Então vai usar gás. Então não é usina de recuperação de energia, é uma termoelétrica a gás, que por um acaso vai botar fogo no feijão com arroz. Então nós temos que... E esse fogo que eles vai inclusive entrar metal, restos digitais de teclado, computador, monitor, vai entrar tudo ali. Vai gerar cinzas tóxicas. Por isso que existe a necessidade de fazer uma chaminé de 70 metros. Porque se não tivesse a geração de cinzas tóxicas, não estava prevista a construção de 4 chaminés de 70 metros. E preste atenção, imediatamente ao lado, a Sabesp vai construir um reservatório a céu aberto para resolver o problema da água do Guarujá. Então, por que a prefeitura quer resolver isso de forma tão assodada? Que a contrapartida a uma agressão ambiental vai se dar no emissário? Ora, tem que ser... Então, se houvesse no isso, local, né? Tinha que ser em relação ao meio ambiente. Então, eu acho que está tudo equivocado. Conclusão, eu fui hoje tirar umas fotografias para a campanha. Aquele é lindo emissário com aquela escultura de Miyotaki. Está tudo lá cheio de tapume. Então, nós não temos nem emissário, que eles destruíram aquilo que foi construído. Foi gasto 7, 8 milhões já na última reforma. E está nessa discussão, eles querem empurrar esse incinerador. Somos contra, porque nós temos que educar a população a não produzir lixo. Eu lancei um livro agora, virtual, chamado Plantador de Tâmaras, porque quem planta tâmaras não colhe tâmaras, dado o tempo para ela frutificar. Então são sonhos, são ideias minhas. E eu chamo o lixo de riquixo, porque o lixo ele tem valor, porque de forma reciclada você reutiliza e educa as pessoas para preservar o ambiente, que nós já estamos saturando o planeta. Então, só para entender, qual seria a sua solução quando a gente tiver o esgotamento do Sítio das Neves? Nós temos que discutir e o esgotamento do Sítio das Neves não é emergente, é urgente. Nós temos que aproveitar o conhecimento científico da academia, da universidade, que aponta o biodigestor anaeróbico como um custo muito mais baixo, uma solução ambientalmente possível. Essa questão do lixo é uma questão que precisa ser pensada, né? Muito. Doutor, e bem repensada várias vezes. A partir de agora, então, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero dizer a vocês que eu sou filho de Getúlio. Meu pai faleceu há 3 anos atrás, se chamava Getúlio, é gaúcho, e foi batizado por Getúlio Vargas. Na minha casa eu tenho um busto de Getúlio desde a década de 40, portanto eu sou trabalhista.
E nós, trabalhistas do PDT, nós estamos atrás de uma utopia. Mas utopia é aquilo que nunca foi conquistado, mas Eduardo Galeano dizia, utopia é aquilo que está lá no horizonte que a gente pode construir. Você dá 2 passos, ela caminha 2 passos. Você dá 10 passos atrás da sua utopia e atrás do seu sonho, e a utopia vai mais distante. Então, para que serve a utopia? Perguntava o escritor uruguaio Eduardo Galeano. Para nós caminharmos. E eu quero convidar vocês para vir caminhar junto no sentido de estar construindo a nossa utopia de vivermos numa cidade melhor para todos nós. Ok. Doutor Márcio Aurélio, candidato do PDT, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí no restante da campanha. Muito obrigado. O ND Especial Eleições fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.